seja convosco. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Vamos abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. Glória a Deus. Enquanto você abre a Bíblia, vamos recapitulando, né? Nesses últimos dias, o Senhor tem nos levado. Esses últimos dias, o Senhor tem nos levado a meditar sobre o perdão. Amém? Uma mensagem que Deus tem ministrado aos nossos corações. Algo que só pode vir do coração de Deus, amém? Perdão é algo que é divino, amém? Glória a Deus. Uma passagem bastante conhecida, capítulo 8, versículo 1 diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Nós vemos nessa passagem que o povo veio até Jesus, veio até onde estava Jesus, trazendo uma mulher que havia sido apanhada no próprio ato de adultério. Uma mulher que estava adulterando. E a lei de Israel, a lei, né, que foi criada por Moisés e que ainda, né, imperava nos dias, dizia que toda pessoa pega no ato de adultério, ela devia ser apedrejada, ela devia pagar com a morte. A lei ensinava que uma pessoa apanhada em ato de adultério deveria ser apedrejada até a morte. E aqueles homens que trouxeram aquela mulher, se você prestar atenção no que relata, eles não estavam preocupados se a lei ia ser cumprida ou não. Eles não estavam preocupados com a família que poderia vir a ser destruída por causa do adultério desta mulher. A única preocupação que eles tinham era achar algum motivo, alguma razão para poder matar Jesus, para condenar Jesus, para apontar Jesus. Você vai ver que no relato ele diz que procurando, tentando contra Jesus, eles trouxeram aquela mulher.
mas eles foram surpreendidos pela ação, pela atitude de Jesus. E eu quero, nesse instante, nós vamos deixar de lado a mulher adúltera. Nós vamos substituir essa mulher adúltera por outros pecados, por outras atitudes. Eu quero, nesse momento, que você, juntamente comigo, vamos botar a nossa cabeça para pensar um pouco, a nossa imaginação, para nós entendermos um pouco mais o que o Senhor quer falar conosco através dessa palavra. Porque no século em que nós estamos, a coisa mais natural para o mundo é o adultério. A coisa mais natural, né, na televisão, nos jornais, no dia a dia, é o adultério. Mas tem algumas coisas que muitas vezes mexem com o nosso senso de justiça. Quando nós olhamos o noticiário e vemos, né, uma criança abusada sexualmente, o nosso senso de justiça grita ou não grita? Quando nós ouvimos na televisão que um pai, né, pega seu filho de 2, 3 anos e violenta, o nosso senso de justiça grita. E muitos de nós, né, dizem: se eu pudesse colocar a mão nesse indivíduo, ele ia aprender, ele ia ver. Ou quando nós vemos, né, às vezes nem pelo noticiário, mas ouvimos o vizinho batendo na esposa. O nosso senso de justiça salta. E muitas vezes nós dizemos: quero ver ele fazer isso com um marmanjo do tamanho dele. Ou tantas outras barbaridades que nós vemos nos telejornais, que nós ouvimos pelo rádio, que nós lemos pelos meios de comunicação escritos. Coisas que chocam, coisas que a gente olha e se nós pudéssemos fazer justiça com as próprias mãos, nós faríamos. Mas Jesus, voltando para a história, ele tem um meio diferente de olhar para essas pessoas. Jesus tem um meio totalmente diferente do nosso. Ele tem um olhar totalmente diferente do nosso para essas pessoas. Quando Jesus olhou para aquela mulher adúltera, quem sabe aquela mulher estava destruindo um casamento, quem sabe aquela mulher estava destruindo uma família, e nada mais justo do que realmente aquela mulher pagasse pelos seus erros, nada mais justo que aquela mulher assumisse a responsabilidade dos seus atos. Mas Jesus tinha algo a ensinar. Jesus queria ensinar aquela mulher primeiramente, e a todos quantos estavam naquele local, o poder do perdão. Sabe, o perdão, ele tem o poder de curar, o perdão, ele tem o poder de libertar, de transformar uma vida. Quando nós olhamos para esta passagem, e se você acompanhar a história desta mulher, os historiadores acreditam que esta mulher venha a ser Maria Madalena. E se você acompanhar a história desta mulher, você perceberá que esse ato de Jesus transformou toda a história da vida desta mulher. Esta mulher se libertou da vida errada que ela levava. Sabe, às vezes nós temos a atitude de julgar. Era o que esses homens estavam fazendo, eles estavam se colocando como juízes. E toda vez que você não perdoa alguém, você se coloca como juiz da sua própria causa.
Você se julga melhor do que a pessoa a quem você não quer perdoar, porque você acha que aquela pessoa não é digna do seu perdão. Então você está se colocando acima dessa pessoa, e você está julgando essa pessoa. E foi exatamente o que essas pessoas estavam fazendo. Elas chegaram para Jesus e disseram: essa mulher estava adulterando e a lei manda que ela seja apedrejada. Mas no meio dessa multidão, todos eles tinham pecados. Talvez a maior parte daquele grupo nunca tinha adulterado, mas muitos deles tinham mentido, muitos deles tinham roubado, quem sabe, tinham enganado, tinham trapaceado.